Pois é, segunda parte do vídeo agora, a gente vai fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, tá ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Ó, para vocês que estão com a Bíblia pode ser diferente, então a leitura vai ser um pouquinho diferente, né? Então cada um vai fazer a sua leitura em casa, eu não vou ler aqui. Aí depois a gente começa a meditação, a contemplação, a oração, tá bom? Ó, só lembrando, qual é o ato, onde é que tá o livro dos Atos dos Apóstolos? É o quinto livro. É o quinto livro do Novo Testamento, ó. Então é bem no final da Bíblia, tá vendo, ó? Você vai bem no final, vai no quinto livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai no segundo capítulo, do versículo 1 ao 11, tá bom? Então, eu já li aqui, vocês vão ler aí. E eu vou fazer as perguntas. Como é que funciona? A gente lê. Você vai ler uma só vez? Não, você vai ler umas 2, 3 vezes. Então, pausa o vídeo, lê aí uma, 2 ou 3 vezes, pra poder entender bem direitinho quem era que tava na história e tudo, tá bom? Pausa o vídeo aí. Pronto. Depois de terem lido, né, a gente vai começar o nosso momento de meditação. E por que isso é importante, né? Pra gente entender o que a gente leu, pra gente guardar, escrever a frase que mais chamou a atenção, tá bom? Mas pra isso a gente pode conversar sobre o que a gente viu na leitura. O que estava acontecendo na leitura? Que dia que foi? O que estava acontecendo? Quem era que estava na leitura? Vocês gravaram quem era que estava? Me digam aí, pensem aí, anotem aí. Anotando é melhor, porque aí você se concentra melhor, pensa mais e grava. Ó, esse dia aqui fala sobre justamente o que eu tava falando, né? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então tá dizendo que no dia de Pentecostes, né? Chegou o dia de Pentecostes. Os discípulos, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde era que eles estavam reunidos? Eles estavam reunidos no cenáculo. Quem era que estava lá com os apóstolos? Maria estava lá com os apóstolos. E o que foi que aconteceu? Pensem aí. O que foi que aconteceu de repente? Na minha Bíblia aqui tem dizendo assim, de repente veio do céu um ruído como de um vento forte e encheu toda a casa em que se encontravam. De vocês, na Bíblia de vocês também tem assim? Que varia um pouquinho. Pois é, ó, eles estavam lá todos reunidos, Maria, os apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, um vento muito forte entrou na casa. Vocês lembram que eu falei do Espírito Santo? Que às vezes ele parece um vento muito forte. E foi isso que aconteceu nesse dia. Um vento muito forte entrou e encheu toda a casa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão em casa, fazendo tarefa, brincando, pintando, tá tudo espalhado na mesa. Quando dá um vento assim muito forte, bagunça tudo. Porque aqui em casa bagunça tudo. Às vezes eu tô com um livro, agenda, caderno, folha solta, caneta, bagunça tudo. O vento entra pela janela e bagunça tudo. Vocês ficam chateados quando isso acontece? Ah, eu fico dando nada quando isso acontece. Aí lá vai ter que ajeitar tudo. E foi assim que aconteceu, né? Foi um vento muito forte. Aí depois que esse vento muito forte entrou, ele encheu toda a casa e apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre a cabeça dos apóstolos, né? Igual na imagem. E aí, o que vocês entenderam por isso? Vocês já viram um vento muito forte que bagunçou tudo de vocês? Foi isso que o Espírito Santo fez. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Como se fosse um vento forte no nosso coração. Ele chega, ele sopra no nosso coração uma vontade, um desejo, uma coisa diferente,
uma ideia, ele bota no nosso coração. Só que essa ideia, esse desejo, ele bagunça a gente, ele bagunça a cabeça da gente, ele às vezes nos deixa até com raiva, sabe? Por exemplo, às vezes você tá lá jogando seu videogame, mexendo no seu celular, e aí chega uma pessoa, tipo assim, seu irmão, e lhe pede um favor, lhe pede ajuda, diz que não tá entendendo a tarefa, diz que não tá entendendo um jogo do celular, alguma coisa. Pede uma ajuda, um amigo, eles chegam como um vento forte e eles lhe incomodam. Você, eu não vou fazer isso não vou fazer um favor, por quê? Por que eu tenho que fazer esse favor? Eu tô aqui no momento de descanso. Mas o Espírito Santo, ele age assim, através de outras pessoas, ele age através de coisas que a gente vê na internet, ele age de toda forma. E ele age incomodando às vezes. Tá uma pessoa pedindo ajuda? Às vezes é um incômodo pra gente ter que ajudar, não é? E esse incômodo é o que faz a gente ser melhor. Porque se a gente realmente deixar pra lá, se a gente continuar com preguiça, se a gente continuar sem querer ajudar, a gente continua longe de Deus. Mas se a gente se propõe a ajudar, se a gente se propõe a ouvir, se a gente se propõe a ajudar a mãe da gente, por exemplo, se a gente se propõe a deixar a preguiça de lado, vocês acham que a gente está se aproximando ou se afastando de Deus? Né? Então, a gente está se aproximando, o Espírito Santo ele vem através de incômodos, por exemplo, para nos aproximar de Deus. Então, às vezes, a mãe de vocês tá cansada, tá fazendo um milhão de coisas e tudo, e pede para vocês ir na rua enquanto vocês estão jogando, sei lá, futebol, estão dançando, não sei, e vocês ficam incomodados, né? Vocês ficam incomodados. Mas vocês ficam incomodados não é só porque vocês não querem ir, mas porque você sabe que você tem que ir, porque você tem que ajudar sua mãe, porque você quer ajudar, mas você não quer ajudar naquele momento. Não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você não quer naquele momento. E o Espírito Santo diz assim, você vai agora, porque você tem que sair do seu conforto para ajudar o próximo. Essa é uma forma do Espírito Santo agir na nossa vida, tá? Que mais, ó? Aí ele continua, né, na passagem. Ele falou mais o que aconteceu? Depois que o Espírito Santo desceu como língua de fogo e pousou sobre a cabeça dos apóstolos, o que foi que aconteceu? Os apóstolos começaram a falar em outras línguas. Aí conta também, né, na passagem bíblica, que tinha várias pessoas de vários lugares. Tinha pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de parte da Líbia, de Cirene, tinham romanos. E todas essas pessoas que eu falei, essas pessoas de outros lugares, né, de outros lugares de Jerusalém, aliás, além de Jerusalém, eles falavam outras línguas. E os apóstolos simplesmente começaram a falar em outras línguas. E quem foi que fez com que os apóstolos falassem outras línguas? Foi o Espírito Santo. E sabe por que ele fez isso? Porque ele queria que os apóstolos evangelizassem. O Espírito Santo de Deus, ele quer que nós falemos de Deus. Ele quer que nós ajamos como Deus agiu. Ele quer que a gente haja imitando Jesus Cristo. Ele quer que a gente fale de Jesus. Ele quer que a gente dê exemplo, bom exemplo, que a gente tenha boas atitudes. E para isso, ele fez o quê? Ele disse assim, todo mundo vai ter que falar outras línguas. E aí ele capacitou naquele momento os apóstolos para falar em outras línguas, para chamar mais gente para o reino de Deus, para pescar mais gente para o reino de Deus, porque Deus ele nos quer no reino dele, ele nos quer no céu. Então o Espírito Santo ele age assim, nos capacitando, porque nesse momento ele fez o quê? Ele fez uma coisa impossível, né? Tipo, do nada a pessoa começou a falar outra língua. Não é impossível? Já pensou, você vai dormir, quando é no meio da noite você acorda falando inglês? Sem estudar? É uma coisa tipo impossível, né? Mas a gente já sabe que Deus, ele é um Deus, o nosso Deus, ele é um Deus misterioso. Aliás, o único Deus, né? Deus é misterioso. Ele é o Deus do impossível. Então, o Espírito Santo capacitou os apóstolos para poder eles falarem, para poder eles pregarem sobre Jesus Cristo. E eu quero saber de vocês já fizeram alguma coisa
já viram, já presenciaram uma coisa que você disse, meu Deus, isso é impossível de acontecer? Já presenciaram? Pensem aí na cabeça de vocês. Você já viu uma pessoa que estava muito doente, que ficou curada? Você já viu um dia que você foi fazer a prova, você pensou que ia tirar um 0 e ainda tirou nota boa? Pronto, isso aí são coisas tipo assim, impossíveis, sabe? E quem age na nossa vida é o Espírito Santo. Tudo o que acontece na nossa vida, se a gente pede o Espírito Santo, ele nos inspira, ele nos capacita, ele nos dá inteligência, ele nos dá talentos, habilidades. A gente falou dos dons, não foi? Ele nos dá coragem, ele nos livra da preguiça. Pois é, ele é o Deus do impossível, viu? Porque às vezes eu tô morrendo de preguiça, mas aí o Espírito Santo diz assim, não, Priscila, se levante, você precisa se levantar. E aí eu simplesmente me levanto, vou fazer o que eu tenho que fazer. E é assim que ele age, são coisinhas bem pequenininhas, de pouquinho em pouquinho que ele vai agindo na nossa vida sem nem a gente perceber. Eu quero saber de vocês, quando, por exemplo, assim, você tava sem querer ir pra igreja, sem querer estudar, e aí você, por obra de Deus, você foi, porque é preciso para a sua vida isso. E não é só porque você se dispôs a ir mesmo com preguiça, é porque o Espírito Santo sabe o que é melhor para você. Então, quando você tiver com preguiça, peça ao Espírito Santo para lhe dar coragem, para lhe dar força. Peça os dons do Espírito Santo que a gente aprendeu, tá bom? Então, por isso que é importante você saber, para você pedir. Às vezes as pessoas pedem conselhos pra gente não sabe, né? A gente tem que pedir ao Espírito Santo, ô meu Espírito Santo, por favor, me ajude a dar um conselho, a ter uma palavra inteligente, a ter uma palavra que vá fazer sentido na vida de outra pessoa. Isso é muito importante. E eu queria saber de vocês, por exemplo, se vocês já ficaram assim com vergonha, você tem vontade de fazer, por exemplo, a leitura na igreja, né, na missa, mas você ficou com vergonha? Você tem vontade de ser coroinha, mas você fica com vergonha do que seus amigos vão pensar? Você tem vontade de ser do coral, mas no coral só tem menina, não quero ir. No coral, sei lá, minha voz é feia, não tenho coragem. Tipo assim, nesses momentos, o Espírito Santo, ele bagunça a gente, ele bagunça o coração da gente, porque tem coisas que a gente não quer fazer porque a gente fica com vergonha, fica com preguiça, né? Mas essa bagunça é uma bagunça boa. Se é para nos aproximar de Deus, isso é bom. E eu queria só saber de vocês mais uma coisa. Quando ele, tem dizendo aqui, né? Que quando eles estavam, todos nós escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua, né? No finalzinho do versículo 11. Vocês estão anunciando o reino de Deus para alguém? Vocês estão tendo coragem de falar sobre Deus para alguém? Porque às vezes a gente precisa de pedir ao Espírito Santo coragem, para que a gente não fracasse, para que a gente não deixe as pessoas falarem mal de Deus e a gente ficar calado. A gente tem que ter coragem de dizer que é cristão, de dizer que é católico, de fazer o sinal da cruz. Né? Às vezes a gente fica com vergonha de andar com crucifixo, às vezes a gente fica com vergonha de estar lendo a Bíblia e outras pessoas verem. Até o pessoal da nossa família. Tá lendo a Bíblia. Se menino tá lendo a Bíblia, tá querendo o quê? Né? Às vezes a gente tem vergonha do que as pessoas vão pensar, mas a gente não pode ter vergonha. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá coragem, então. E ele nos dá tudo isso pra quê? À toa? Não. É pra nos aproximar de Deus. Então, agora, eu queria fazer o momento depois que a gente já meditou, né? Eu queria fazer o momento de uma oração. Esse momento é o momento que você vai agradecer a Deus, que você vai mostrar para Deus o que você tem a dizer para Ele por ter mandado o Espírito Santo para você. Você fica feliz em saber que tem um Espírito Santo, um Deus que lhe capacita, que lhe dá inteligência, que lhe dá coragem de tomar de ter boas atitudes, de ajudar o próximo, de se ajudar.
agradece a Deus por isso? Então, eu quero que você anote, faça uma oração. Sempre a gente faz, né? Uma oração, um poema, um desenho, não sei, uma história, alguma coisa agradecendo a Deus. Não sei, alguma coisa criativa que você possa fazer agora. Pausa o vídeo, faz esse momento de agradecimento a Deus. Diz por que você está agradecendo a Ele, porque Ele lhe enviou o Espírito Santo. Conta pra Ele se você aprendeu alguma coisa do Espírito Santo hoje, né? Conte pra Ele, agradeça a Ele, tá bom? Pausa o vídeo e daqui a pouco a gente vai fazer já o último momento. Pronto, agora que vocês já fizeram a oração de vocês, a gente vai fazer o momento de contemplar. A gente vai só guardar no nosso coração. E eu quero que vocês escrevam agora no caderno de vocês uma passagem. Cadê? Uma passagem de Atos dos Apóstolos também. Não tô encontrando. Vou pegar aqui. Ó, vocês vão anotar no caderno de vocês essa passagem. E eu quero que vocês simplesmente leiam essa passagem e vejam o que essa passagem tem a dizer pra vocês, o que vocês entendem. Só reflitam. Só fiquem com essa passagem no coração de vocês refletindo. Escrevam, escutem, leiam, né? Escutem e aguardem uns minutinhos pra poder ver o que essa passagem diz pra vocês. Ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o meu tá bem ali. É a minha Bíblia, mas eu tenho uma leitura que é mais fácil. Quero que vocês anotem essa. O Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem minhas testemunhas. O Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem minhas testemunhas. Pronto, aí vocês leem, anotam, leem e refletem, né? Vocês ficam refletindo esse momento só entre você e Deus. E agora pausa o vídeo, reflitam. E agora que voltou o vídeo, né, você vai pensar, qual é a atitude? O que é que lhe leva a fazer? Depois de saber tudo sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, qual é a atitude que você pode fazer hoje? Qual é a atitude que você pode fazer durante toda essa semana? Você está se dedicando a alguma coisa? Você tem um momento de oração? Você pode ensinar o seu irmão menor a fazer alguma coisa, né? Não sei, pedir mais coragem, todo dia acordar um pouquinho mais cedo e rezar. Tem alguma atitude que mude a sua vida, que lhe aproxime de Deus? Tá bom? Então, por exemplo, para quem não aprendeu ainda a oração do Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, tem essa proposta. Vocês podiam fazer isso também, tá bom? Então foi isso, obrigada, tchau!